Olá, irmãos, estou aqui mais uma vez nesta oportunidade para divulgar este livro, tá? Ribeiras de Misericórdia, a Graça Preveniente na Teologia de John e Charles Wesley, do teólogo nazareno Gregory Crawford. Inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre o autor. Ele é um teólogo nazareno, é o primeiro livro publicado dele aqui no Brasil, né? Embora a gente tenha outros teólogos nazarenos publicados aqui no Brasil, inclusive muitas pessoas desconhecem até que aquele comentário Beacon, que já é publicado aqui há alguns anos, ele é todo escrito por teólogos nazarenos, né? O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, ele era também nazareno, radicado aqui no Brasil, até que ele se converteu ao pentecostalismo clássico, de maneira que a teologia wesleyana, né, fruto da escrita de teólogos nazarenos, sempre foi muito bem conceituada, né, e até divulgada aqui no Brasil, embora, né, as pessoas não saibam, né, não tenham conhecimento disso, né. Mas voltando ao Gregory Crawford, né, ele é um teólogo nazareno, esse livro é a dissertação de doutoramento dele na Faculdade de Manchester, né, na Faculdade Nazarena de Manchester, da onde ele é pesquisador do Centro de Estudos Wesleyanos. Ele foi diretor do seminário na África, né, quando ele estava como missionário na África, mas hoje ele está radicado novamente nos Estados Unidos, né, vinculado ao Seminário Nazareno em Kansas. Tá? Bom, o livro Ribeiras de Misericórdia, ele é o volume 3 da coleção Grandes Temas da Teologia, publicados pela Sal Cultural, cujo propósito é justamente trazer a debate, né, temas que são importantes dentro da discussão teológica, né, para seminaristas, pastores, etc. E ele é um livro de 250 páginas em formato 14 por 21. Tá? A publicação original dele, né, pela editora americana, faz parte também de uma coleção de estudos pietistas, né, do Centro de Estudos Wesleyanos do Seminário de Asbury. Né? Então, ele é uma literatura assim, para wesleyanos, metodistas, nazarenos e outros, né? Ele é um livro referência, né, dentro do assunto também Graça Preveniente, que é um assunto que é uma distinção teológica, né, dentro da doutrina wesleyana. Né? Wesley, ele quando ele conceituou, né, a graça preveniente, né, ele fez isso como um contraponto ao entendimento que havia, né, da Igreja Anglicana e a teologia reformada na época. Pelo menos em 2 sermões soteriológicos, né, já depois, quando na fase da sua vida que a gente pode chamar de Wesley maduro, né, foi já o sermão Operando Nossa Salvação em 1743, depois que ele já tinha voltado da missão, depois que ele tinha tido a sua própria experiência de conversão, depois que ele tinha fundado a Sociedade de Fetter Lane, depois, inclusive, que ele tinha se afastado teologicamente de George Whitefield, que era calvinista, de Peter Boyle, que era morávio, embora ele tenha recebido influências dos morávios, influência de místicos como William Lowe e Jeremy Taylor, né, ele também havia feito a sua própria distinção teológica, havia formatado, vamos dizer assim, o seu entendimento bíblico e teológico. Tanto é que ele vai escrever sobre soteriologia num sermão que ele intitulou de O Caminho Bíblico da Salvação, fazendo, né, um contraponto, né, também à doutrina da predestinação, à doutrina da eleição. Mas então Wesley, ele apresenta essa ideia, esse conceito da graça preveniente, né, já em 1743, no sermão Operando Nossa Salvação, dizendo, né, que ele era, né, eu vou ler aqui, literal, a graça preveniente era o primeiro desejo de agradar a Deus, o primeiro alvorecer da luz concernente à sua vontade, a primeira convicção passageira leve de ter pecado contra ele, ou seja, a partir do momento em que o homem tem consciência de que ele é um pecador,
né? Então, esse livro é importante, eu quero dizer, porque a ideia, né, da graça preveniente, na verdade, o conceito de graça preveniente, ele é muito importante para nós, nazarenos, wesleyanos, metodistas, etc., porque nós somos constantemente acusados de pelagianos, como se o homem, ele por si só, ele pudesse responder a Deus. Mas a graça preveniente, quando o Wesley se propõe a explicar a graça preveniente, ele justamente ele coloca uma ação de Deus primeira, né, que faz com que o homem, então, ele tenha esse despertar, que ele possa se reconhecer como um pecador, para que aí sim, então, ele, a partir do momento que ele tem esse despertamento, ele possa se reconhecer um pecador e se arrepender, né? Então, a salvação não se dá por um mérito do ser humano, né, de qualquer maneira, assim, porque o homem resolveu e porque ele tinha força em si próprio. Pelo contrário, a definição da graça preveniente, a ideia da graça, ela é bastante clara, né, de que Deus toma a iniciativa, Deus manifesta isso, né? E no outro sermão, né, conforme eu mencionei, no caminho bíblico da salvação, Wesley ele até diz que ele pode se aprofundar nesse conceito, né? Ele diz assim, ó, se considerarmos isso em sua máxima extensão, quer dizer, a ideia da graça preveniente, daquilo que vem antes do homem responder ao chamado de Deus, isso incluiria tudo aquilo que é forjado na alma, que pode ser até frequentemente chamado de consciência natural, né, mas que nós chamamos propriamente de graça preveniente, né? Todos aqueles chamados do Pai, os desejos segundo Deus, que se nos rendermos a eles, aumentam cada vez mais. Toda aquela luz com a qual o Filho de Deus ilumina todo aquele que vem ao mundo, né? Ensinando a todo homem a fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Então Wesley ele faz as pontuações muito importantes, né, e deixa bem delimitado a ideia da graça preveniente, né? Primeiro que ele faz isso ao amparo da Bíblia, né, da Escritura. O Wesley era um escritor, né, um teólogo que lia muito os pais da igreja. Ele não abriu mão, né, da teologia da igreja primitiva, da tradição da igreja primitiva, né? E quando até na sua ideia, na sua concepção hermenêutica, quando ele cita a ideia da tradição, não é a tradição da apostólica romana, não é a tradição dos papas, aquela que a Igreja Católica defende, é a tradição da Igreja primitiva. Então, porque ele lia os pais, ele entendia que a teologia da Igreja ela era robusta, né? Inclusive outros distintivos da teologia wesleyana, como a ideia da perfeição cristã, ela também era amparada, né? Pode ser amparada na teologia dos pais da igreja. Então esse livro ele é muito importante, primeiro porque ele consegue posicionar esse conceito, né, dentro da doutrina soteriológica, né, dentro da doutrina da salvação. Então ele é importante por isso. Segundo, a importância desse livro é que o autor ele faz uma pesquisa profunda nos hinos de Charles Wesley, e ele identifica, né, aonde estavam presentes nos hinos, né, as mensagens que faziam alusão, né, ao chamado de Deus através da sua graça preveniente, né, como o texto que eu li agora há pouco, quando se fazia referente a uma luz de Deus iluminando o homem, quando a Bíblia fala a respeito de uma semente, né, que é plantada, né, como a fé, que é semeada no coração do homem, e também com o próprio termo talento. Então, esses três termos, semente, luz e talento, né, eles são usados e são identificados, melhor dizendo, dentro do inário de Charles Wesley, né, como referências à graça preveniente, a uma manifestação de Deus que é anterior à resposta humana. Então, eu recomendo esse livro, porque
uma pesquisa muito bem feita também, né? E porque, com certeza, ele deve fazer parte de toda biblioteca, né, wesleyana que se preze. Tá? Eu tive ainda a satisfação de traduzir esse texto, então, para mim foi uma satisfação dobrada, né? Além de poder publicar aqui no Brasil, né, poder traduzir o texto, né, ler, e também eu faço uma breve apresentação do livro, né, do texto no início do livro. Então eu recomendo mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, tá? E até breve com mais uma indicação de outra publicação da Sal Cultural, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor.